Opa, tudo bem? Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do Pod Action. Eu sou o Diego Ávila e tô aqui, tô feliz, tô empolgado porque hoje é mais um capítulo da série Mais Esportes, onde a gente conhece um pouco de diferentes esportes, né? E para apresentar esse episódio, então, junto comigo, o meu coach, o Vini Vargas. Tudo bem, Vinão? Dali, e aí, Diegão? Maravilha, buenas. Vamos lá, estamos no ar, né? Que massa, né? Essa série para poder trocar uma ideia. E hoje um tema muito especial. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui nas plataformas digitais. E na quinta a gente libera o vídeo lá no canal do YouTube. Então o link está na descrição do episódio. Né? Mais novidades, também vai no Instagram, que está lá no @actionrunbyvini. Boa. Poucos esportes têm em sua história um início tão simbólico, né? Um esporte que tem sua origem no início do século XIX, mistura música e dança, golpes e um misto disso tudo. Quem nunca ouviu falar de capoeira, ouviu uma roda de capoeira. Para celebrar a data do Dia da Capoeira, dia 3 de agosto, temos este episódio, que é um dos esportes com a cara do Brasil, né? Quem nunca viu um filme principalmente americano, em que vê uma roda de capoeira, né? E muito acontece, né? Para conversar conosco, trazemos aqui o cara que é formado em educação física, atua em escolas e instituições beneficentes, praticante de capoeira desde 1998. Hoje também instrutor de capoeira. Bem-vindo, Guilherme, ou como é conhecido na capoeira, o Azeitona. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa arte que eu sou bem suspeito para falar aí. Cara, deixa eu fazer antes uma pergunta já, Diego. Eu queria. Porque Vai lá. normalmente a gente vê que na capoeira tem assim um nome da capoeira, né? Isso já sempre acontece. Tu tem um batismo e aí já começa com um nome específico? Isso. Na verdade, a origem do apelido já é uma tradição da capoeira, né? E ela surge ali quando a capoeira foi proibida. Lá em 1900, 1800, por aí, ela foi proibida. Não só a capoeira, mas várias manifestações culturais afros e indígenas foram proibidas no Brasil. E aí, como não tinha identidade, né? Não tinha cédula de identidade nessa época, os capoeiristas, eles mudavam o nome, porque eles eram procurados, eles eram perseguidos por praticar capoeira. Então, eles mudavam o nome. Então, no caso, eu não seria o Guilherme, eu seria o Azeitona. Então, eles não iam descobrir quem era o Guilherme, entendeu? Então, é daí que vem a origem dos apelidos na capoeira. Seria a nossa identidade secreta. Olha Já que começou legal. bem, né? A explicação, porque eu não fazia ideia disso. Eu já tinha Porque eu percebido. sempre vi isso, assim, né? A gente ouve Exatamente. que o capoeirista sempre tem, ele diz o nome dele e ele diz um nome, digamos, de batismo, né? Mesmo Sim. eu nunca tinha me dado conta, é algo que agora que o Diegão falou que opa, acho que tem alguma coisa aí. Não, Boa. isso é uma, né? É uma das explicações. Outros dizem que os escravizados, quando chegavam aqui, eles também mudavam os donos da fazenda, né? Os seus senhores, eles mudavam seus nomes para eles não poderem identificar onde estavam seus parentes ou algumas pessoas do seu mesmo povoado, né? Então dizem que isso aí também deu alguma origem. Então eu acredito muito nessa primeira versão, assim, que tem Mas mais. isso é algo que tu escolhe ou alguém que escolhe o nome para ti? No caso, é as pessoas que vão escolhendo, né? No meu caso, se hoje a gente fosse falar, ia ser um bullying, né? Porque, na verdade, pegaram uma característica que eu não gostava, né? Pois E é, eu ia aí, te e aí perguntar veio por o que o azeite. teu é azeitona. Isso, é porque a gente estava numa viagem uma vez, eu tinha recém começado na capoeira, faziam meses, assim, que eu estava na capoeira, e eu fui numa viagem. E eu tinha a cabeça raspada, né? E era pequenininho, era magrinho. Aí começaram, essa cabeça de azeitona, essa cabeça, sabe? Aí tu não gosta, É o pega, né? bullying mesmo. Daí pegou, daí ficou. Total sentido. Tá, Sim. então eu tinha uma pergunta um pouco mais burocrática para fazer, mas eu vou seguir nessa linha aí de entender algumas coisas. É jogar capoeira ou praticar capoeira?
Os dois. Que é assim, na verdade, o que eu falo? Para os alunos, para a galera que é mais criança, assim, a mais idade infantil, eu sempre falo para eles que eles vão jogar capoeira com uma outra pessoa. Eles não vão jogar contra uma outra pessoa, né? Mas, claro, o jogo vai se desenvolvendo. E eu falo que a dança da capoeira, ela vai ser o disfarce. Aí ele vai disfarçar, ele vai fingir que vai fazer alguma coisa, e aí ele vai ter essa ideia de dança, que já é uma questão histórica também, que vem também essa parte da dança. Mas aqui depois a gente chega nesse assunto aí, tem que deixar a galera curiosa. Que legal, que demais. Até eu ia te perguntar assim, porque o objetivo, desculpa até porque tu já vai estar falando com dois caras aqui que são meio leigos nesse assunto, então a gente vai estar, o objetivo não é acertar outra pessoa, né? Tu faz o movimento, porque sempre quando eu fui assistir aquela ginga, aquela dança, como mesmo tu comentou, né? Tem todo um swing e tem um movimento que é tudo controlado. Ao menos, eu nunca vi um contato, né? Porque quando vai acertar, a pessoa encolhe o pé, faz aquele movimento para não machucar. É essa a ideia. Isso. Na verdade, claro, a capoeira ela nasce como uma luta, né? Então, claro, existe contatos, existem golpes de capoeira que tem o contato, né? A rasteira, outros golpes que existem o contato. Claro que eu ouvi uma vez, eu achei muito interessante como uma pessoa falou. Ele falou assim, cara, a ideia da capoeira é acertar, só que a outra pessoa é tão boa também na capoeira que ela consegue desviar. Então, na verdade, tá todo mundo querendo se acertar ali, só que os dois são bons e aí não acerta. Mas, claro, se fosse mesmo para acertar, não ia ter o jogo, entendeu, da capoeira, porque eu acredito no jogo como uma construção. E como eu falei nisso, eu preciso de uma outra pessoa, eu preciso jogar com a outra pessoa. Então eu não tenho que ficar o tempo inteiro querendo agredir, entendeu? Querendo acertar. Aí que é o que começa a construção do jogo, né? Às vezes eu vou passar o golpe para a pessoa justamente abaixar e aí eu fazer uma outra coisa. É quase que um jogo de xadrez, assim. Vou fazendo uma jogada com o corpo, com um golpe, a pessoa faz outra, eu faço outra e aí vai desenvolvendo. Assim. E aí a gente pode dizer que a capoeira é uma luta? Claro. A capoeira, ela nasce como uma luta. Né? E, assim, ela não nasce, sabe? Ela é uma necessidade. Eu vejo a capoeira como uma necessidade. Ela não foi uma criação. Ela foi uma necessidade que os escravizados africanos eles tinham. Tanto africanos como indígenas. Aí a pessoa... tipo assim, pô, mas é indígena? Como assim? A capoeira é indígena? Porque ela não veio da África pronta. Sabe, lá na África existiam os povoados, eles praticavam alguma manifestação de luta, sabe? E quando eles chegaram aqui, tinham vários povoados aqui, afros, e os indígenas que também já estavam sendo escravizados, né? E quando o negro escravo fugia, ele não conhecia aquela floresta ali, aquele lugar, aquela selva que eles iam fugir. Os indígenas já conheciam. E existia um local na selva, na floresta, que se chamava Capoeira. Esse local era um local chamado pelos indígenas que não tinha árvore. Isso é um mato ralo. Capoeira é uma palavra indígena. Por isso que eu digo, o indígena também fez parte dessa necessidade que o negro teve, ele também ajudou, ele fez parte da criação da capoeira. Né? E aí aquelas misturas culturais, tanto indígenas quanto afros, elas acabaram se misturando e aí veio a capoeira. A capoeira, então ela nasce como uma luta. O negro e o indígena eles se escondiam no meio da selva ali, quando o capitão do mato tentava capturar eles faziam uma emboscada e aí era luta, era uma forma de defesa. Pegava o capitão do mato, batia nele, saía e fugia. Claro, isso no início. Então não existia a ginga nesse momento aí que eu estou falando para vocês. Não existia a ginga, não existia os instrumentos, não existia nisso. Claro. O primeiro momento da capoeira é de se defender, eu tenho que me salvar, era uma questão de sobrevivência. Só que o capitão do mato, o senhor da fazenda, que começou a dar um nome, né? Eles perguntavam, onde é que está o negro, onde é que está o indígena? Eles estão lá na capoeira, eu fui lá tentar pegar eles na capoeira e aí eu não consegui, aí esse nome começou a ser normal, entendeu? Na capoeira. Depois, todo tipo de manifestação corporal de luta que o negro ou o indígena fazia era chamado de capoeira. Depois que ela vem começando a se estruturar, entendeu? Depois, como já o povo africano, o povo negro, o povo indígena usam muito tambores, todas essas manifestações culturais, a grande maioria tem tambor, então entra primeiro o tambor. Daí eles começam a fazer a capoeira como uma brincadeira. A capoeira vira uma brincadeira. Não existia uma coisa padronizada que a gente vê hoje. Hoje a gente vê, a gente sabe, né?
A gente olha ali, a capoeira é aquilo ali. Tem os instrumentos, tem a ginga, tem os golpes, e aí a gente identifica. Quando entra o atabaque, não era identificada ainda a capoeira. Depois vem o pandeiro com os portugueses, e o berimbau é o último instrumento que entra na capoeira. O berimbau foi visto do Brasil aqui no Maranhão, numa feira, não tinha nada a ver com capoeira. Era para chamar cliente para a feira. Aí depois, na Bahia, que ele é introduzido na capoeira. Por isso que a Bahia tem muito essa... É conhecido como o centro, a criação da capoeira na Bahia, né? Porque lá foi, eu acredito, lá foi a organização da capoeira começou lá. A organização, entre aspas, os instrumentos que a gente conhece, os birimbaus, tudo foi introduzido na Bahia. Mas tinham outros estados que já tinham manifestações também que as pessoas chamavam de capoeira. Por exemplo, no Rio de Janeiro já tinha também uma manifestação de capoeira. A capoeira lá era usada pelo pessoal mais da periferia, como uma forma de defesa, até de políticos. Era uma questão eram grupos de pessoas que defendiam políticos, eles se enfrentavam, eram as maltas que se chamavam. Esses grupos de pessoas se enfrentavam, às vezes, para proteger uma determinada pessoa ou outra, e eles eram chamados de capoeiras também. Aqui em Porto Alegre também tinha manifestação, também tinham dois grupos de pessoas, eram os tinteiros e os bagadus. Esses dois grupos eles se encontravam, eram grupos rivais, e como eles eram negros também, diziam que eles faziam capoeira. Estão fazendo capoeira ali. Então, tudo que era mais ou menos, qualquer movimento que se assemelhava a alguma luta, era conhecido como capoeira. E aí, na Bahia, que ela se organiza. E aí é a capoeira que a gente tem hoje, assim. Que demais. E existe hoje, assim, ainda campeonato que tenha esse contato, a parte da luta mesmo? Porque a gente sabe que, por exemplo, a capoeira te traz condições de agilidade, de flexibilidade, de potência, e há campeonatos específicos de capoeira que é com o objetivo do contato também? Teve uma época que tinha. Hoje eu não conheço mais, assim, não soube de nenhum campeonato com um contato bem específico assim de luta. Mas ali por 2000, eu não vou me lembrar o ano certo, mas acredito que era 2003, 2004, se não me engano, teve um campeonato que se chamava Capoeira Fight. E aí o campeonato era específico para luta. Hoje os campeonatos que existem de capoeira, eles são de jogo, né? É mais ou menos o que a gente vê nas rodas, né? O campeonato de capoeira hoje ele é mais voltado para o jogo. Claro que vai existir também alguns movimentos que vão ter contato, né? Como eu falei antes, a rasteira, tem a tesoura, que eu acho que era utilizada no jiu-jitsu também, mas eu não sei se pode ser utilizado. Uma vez eu estava olhando, que eu sou meio curioso, e eu soube que não pode usar a tesoura no jiu-jitsu, porque é um golpe meio agressivo, machuca, pode dar uma lesão no joelho, tal. Então parece que não pode ser usado mais no jiu-jitsu, mas na capoeira ainda pode. Existe isso no campeonato de jogo, né? Mas é uma forma muito subjetiva assim de ser avaliada. Até às vezes eu questiono, tem momentos que eu fico meio contra assim algum campeonato de capoeira, porque é muito subjetivo. Eu acho que ainda tem que ser mais organizado, porque eu acredito que uma pessoa que não entenda, ou um leigo de capoeira, ela precisa olhar e saber o que está acontecendo ali. E às vezes no campeonato de capoeira, uma pessoa leiga, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe quem é que ganhou no campeonato. Se vocês forem numa roda de capoeira hoje e tiver uma disputa na roda de capoeira, que às vezes acontece, vocês não vão saber quem é que ganhou. Pois eu ia perguntar, tu entra na roda com o objetivo de ganhar ou de participar ali, de fazer a ginga, porque vai trocando, né? Fica um tempo, fica depois já vem outro. O objetivo de quem entra ali não é tipo, eu vou entrar para ganhar. Não, é entrar para participar. Primeiramente, o objetivo não é eu ganhar, né? É eu ir lá e me divertir, eu jogar, mostrar o que eu sei, a pessoa mostrar. Mas isso a roda de capoeira, ela é muito de momento, assim, sabe? Às vezes tu entra com uma intenção de, eu vou jogar, vou fazer meus movimentos, mas a pessoa, às vezes, ela quer te testar ali, ela quer saber, de repente, se tu sabe fazer ou se tu vai desviar, e aí acaba se tornando uma disputa, entendeu? Mas aí, claro, vem o disfarce, aí vem a parte histórica e já se confunde com o momento atual. Aí ali, no momento do jogo, eu vou tentar disfarçar, eu digo que a capoeira é a arte de lutar sorrindo, né?
Eu tenho que ser um artista. De repente eu tô ali, eu tô tomando um sufoco e eu tô dando risada e a pessoa que tá fora ali, ela acha que não tá acontecendo nada e os dois estão numa guerra ali, ninguém sabe. Dali aconteceu o disfarce ali que ninguém entendeu. Eu acho sabe? que eu Então, sou desses que eu assisto e fico só, então, achando que é uma arte ali, um jogo. não, E mas nunca que eu falei, percebi competição. são momentos, sabe? E tem momentos que a roda é uma alegria, tem momentos que ela fica tensa, ela vai variando conforme vai indo, assim. Aí entra a pessoa do birimbau, e aí geralmente são três birimbaus, e se vocês observarem, agora quando vocês forem numa roda, acho que vocês vão observar isso aí. O birimbau que tem a cabaça, o porongo maior, geralmente ele está com a pessoa mais velha da roda. E aquela pessoa ali que ela vai parar, se ela achar que tá tensa, tendo alguma disputa, tá começando a ficar perigosa aquela roda, ele vai parar. É ele que vai dar o sinal. É aquele birimbau que vai falar. E isso é como se ele fosse, exatamente como se ele fosse um árbitro ali. Geralmente vai ser um professor mais velho, um mestre mais velho, uma das pessoas mais antigas ali, ou o responsável por aquele momento. Ele vai estar nesse birimbau maior e é ele que vai parar ali. É ele que vai ditar mais ou menos as regras que vão acontecer ali. Tá, duas perguntas que eu tenho em cima dessa resposta que tu deu agora. A primeira dela, a gente tem hierarquia dentro da capoeira e como é isso? E segundo, a gente tem diferentes tipos de capoeira? Boa. Sim, existe uma hierarquia, né, na capoeira, existem títulos, né, conforme a tua graduação. Na capoeira, aí já respondendo a tua segunda pergunta, e aí depois eu só vou complementar. Na capoeira moderna, nós utilizamos corda, né, ou cordéis, que daí seria o equivalente à faixa, né, do judô, do jiu-jitsu, das lutas orientais, e justamente essas cordas, esses cordéis, eles foram introduzidos na capoeira também para poder não se equiparar, mas para poder ser identificados também com uma luta marcial e uma certa organização. E aí tem um aluno graduado, tem escolas que utilizam o título de monitor, ele vai auxiliar o professor a dar aula, tem um instrutor, professor, o contramestre de capoeira, ou o mestrando, e o mestre de capoeira, que seria o nível, o posto mais alto, né, da capoeira. E é claro, e existe uma hierarquia, a gente tenta respeitar sempre a figura do mestre, né, que é o que seria o mais velho ali da roda. Nem toda a roda de capoeira tem um mestre de capoeira, né, mas existem vários mestres hoje, várias referências mundiais que são da capoeira que são mestres, né? E esses são sempre os mais respeitados, assim, que a gente tenta sempre manter essa tradição, né, que isso é uma tradição bem antiga. E a respeito dos tipos de capoeira, existem dois, basicamente, né? Mas esses dois estilos, eles começaram logo ali também, em 1930. Foi quando a capoeira passa a ser permitida também no Brasil. Quando, através de Getúlio Vargas, ele vê uma apresentação do presidente Getúlio Vargas, ele vê uma apresentação de capoeira e ele começa a permitir a capoeira e outras manifestações culturais afros e indígenas no Brasil. E nesse mesmo momento, tem um personagem importantíssimo na capoeira, que é o mestre Bimba. Ele cria um estilo de capoeira novo. Ele e seus alunos, eles criam um estilo novo, que é a capoeira regional. Só que quando ele cria esse estilo, ele não usa o nome capoeira regional, ele usa só luta regional da Bahia. Ele acreditava que a capoeira estava perdendo a essência da luta, né? Então ele cria um novo método, ele faz uma metodologia, ele cria sequências de ataque e defesa que tem que ser passada assim, e aí passa a ser chamada de capoeira regional. O outro estilo, o que seria o mais antigo que os outros capoeiristas faziam, passa a ser chamado de capoeira Angola, que na verdade não foram os capoeiristas que deram esse nome, foi um pesquisador, um historiador que deu o nome. A outra capoeira é a capoeira lá de Angola. E aí o pessoal achar que ela é lá da África, do país Angola, mas não, ela é aqui. E esse historiador dá esse nome, e aí passa a ser chamada também de capoeira Angola. E nesse estilo, que é um pouco mais lento, que também tem o seu aspecto de luta, mas não é tão visível o aspecto da luta da capoeira Angola, que é aquela mais lenta, o som é mais devagarinho, assim. Tem um mestre que ele
entre aspas, ele organiza a capoeira, que é o mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha. Ele foi responsável por organizar. Já existia a capoeira Angola, e aí ele organiza também esse estilo, e aí fica esses dois, capoeira regional, capoeira Angola. Ali em 1970, um grupo de amigos, eles criam o grupo Senzala, e aí eles misturam as duas. Eles fazem um pouco da Angola, um pouco da regional, e passam a chamar essa capoeira de contemporânea. E aí essa capoeira dos grupos. Existem várias escolas de capoeira, vários grupos de capoeira, federações, passam a ter federações de capoeira, e começam a usar esse estilo, a capoeira moderna, a capoeira contemporânea. Então, que essa que é a que a gente vê com maior popularidade. Isso. Mas a galera da capoeira que vive, que tá ali sempre no meio, fala que a capoeira é uma só. Toca o berimbau ali, a gente joga capoeira. Pode ser lenta, pode ser rápida, pode ser média. A gente joga. Hoje o pessoal não se intitula muito, sabe? Tem pessoas que ainda se intitulam, eu sou capoeira Angola, eu sou capoeira regional. A grande maioria fala que é capoeira. Mas sim, existem esses estilos que a gente não pode esquecer, né? Que existem. Tu, como capoeirista, tu pode entrar em qualquer roda, tá tendo uma roda ali no parque e tal, tá rolando o jogo, tu pode, lógico, tem que estar com uma vestimenta específica, como é que faz para participar, tem que conhecer o pessoal antes, como é que funciona esse envolvimento, tipo, da comunidade capoeirista, né? Sim, sempre é bom saber, né, quem é que está organizando. E aí vem aquilo que eu falei do berimbau, né? Uma coisa que eu sempre faço, né? Quando eu vou em algum lugar e eu não conheço, aqui em Porto Alegre geralmente todo mundo já se conhece, a grande maioria das pessoas se conhecem, né, da capoeira. Mas quando a gente não conhece, de repente alguma pessoa nova que está chegando, a gente vai sempre no berimbau maior ali, se apresenta, né? Se já está rolando a roda, né? A gente se apresenta, pergunta se pode, né? Porque às vezes não pode, né? Às vezes a roda é uma roda de apresentação, é uma roda fechada, e aí eu posso estar ali sem o meu uniforme, estou com minha roupa do dia a dia, a paisana, né, que a gente fala, e aí eu posso ser o popstar da capoeira ali, mas a roda é fechada, eu tenho que respeitar, entendeu? Perfeito. Eu não vou entrar porque é fechado. Mas agora, se é uma roda aberta e é liberada, aí a gente sempre geralmente vai nesse berimbau do meio. Se não for o responsável, vai ter algum aluno mais velho desse responsável, daí ele vai indicar, não, fala com a pessoa responsável, ou sim, pode entrar, ou não pode entrar. E aí eu sempre respeito, quando não pode, eu não vou. Geralmente pode. Geralmente a roda de capoeira assim, é aberta, é para todo mundo. Assim. E aí não tem muito problema. Assim. Hoje, eu digo assim, há uns 10 anos já é bem tranquilo. A galera da capoeira está bem unida, existem roda para todo mundo, não tem mais essa coisa de bandeira, é roda de tal escola, não pode entrar pessoas de outras escolas. Hoje fazem uns 10 anos que está. Porque tinha isso, tranquilo. Né? Sim. Eu participei uma vez de capoeira, algumas aulas, assim, e eu recordo que tinha um pouco dessa questão de grupos. Olha aí, né? que novidade essa aí, Diegão. Não sabia que tu tinha swing. Eu vi que ali atrás ali tem um berimbau ali. Entre frequentar a aula e ter swing tem uma grande... Participou de uma aula e disse, não é para mim. Não, Mas, sim, antes existia uma rivalidade, assim. Quando eu comecei a capoeira ali em 98, tinha, assim, era fechado, era bem fechado, assim. Não posso ser hipócrita dizer que não, mas era assim, o pessoal da nossa escola ali fazia as coisas só da nossa escola, até às vezes dentro da própria escola existia uma rivalidade, e aí depois o pessoal não tem que evoluir, tem que entender que isso aí não vai levar a nada, né? Eu ficava meio chateado às vezes, mas por que eu não posso ir em roda X ou roda Y? Porque eles porque não pode. Às vezes não tinha uma explicação, sabe? Porque como eu estava chegando, era novo, eu queria conhecer, eu queria ir em tudo. Eu ia num lugar, no Brinco da Redenção, em algum lugar tinha roda, eu queria entrar. E às vezes eu não podia. Quando eu ia com alguma pessoa mais velha, não vai, não pode, isso aqui não pode, aquele ali não pode. Mas graças a Deus isso aí já acabou, assim, hoje está mais tranquilo, assim, dá para ir em qualquer lugar. Da época que começou para agora, além dessa evolução da questão dos grupos, a organização da capoeira no Brasil também teve um processo de evolução? Teve. Eu acredito que teve desde que ela passou a ser também patrimônio material da humanidade ali, eu vi que teve uma valorização, mas essa valorização da capoeira,
eu percebi que ela começou de fora para dentro. E uma vez um conhecido meu me disse, falou, cara, a evolução da capoeira não vai vir do Brasil para o exterior, vai vir do exterior para cá. E essa ideia do patrimônio imaterial começou lá na França. Porque daqui a pouco eles começaram a criar a capoeira francesa. E aí o brasileiro, não, peraí, isso é patrimônio material, cultural brasileiro. Quer dizer que a capoeira é brasileira, porque daqui a pouco a gente ia perder o controle, porque a capoeira ela cresceu muito. Fora do Brasil, ela cresceu demais, assim, foi um boom de muitos anos que foram sendo construídos por outras pessoas, até hoje. Hoje, capoeira fora do Brasil é absurdo, assim, o número de praticantes que tem. Já E vi aí, algumas claro, vezes aqui na Espanha, aqui em Barcelona, roda de capoeira no parque no final de semana. olha só que legal. Eu morei em León, aí na Espanha. Eu morei em León em 2009, 2010, assim. Eu não tive a oportunidade de ir a Barcelona, assim, porque acho que é longe, acho que é umas 8 horas aí de Barcelona. Mas eu acompanhava pela internet, acompanho ainda, e eu vejo que aí tem muita capoeira aí. Muitos capoeiristas. Isso há 10 anos atrás tinham poucos professores espanhóis. Hoje já deve ter muitos aí, deve ter já uma galera assim, de professores espanhóis e de outros países. Eu vejo na França, eu vi a capoeira muito forte também. Que legal, Israel também. E aí me Olha. chamou a atenção em Israel porque tem aquele conflito histórico, né? Ali, religioso que tem, e na roda de capoeira não tem isso. Uma vez, eu nunca fui a Israel, mas me falaram que lá eles jogam, judeus, palestinos, a galera ali do conflito, eles jogam na roda, e na roda não tem isso. Depois é cada um pro seu lado. Porque eu sempre vi essa questão da capoeira com a parte social muito forte, né? Assim, tu vê que a capoeira ela tem sempre projetos sociais, tu vê que ele tem sempre, os professores normalmente têm algum projeto vinculado. Imagino eu que muito mais pela paixão mesmo, pelo esporte, por todo o envolvimento do que especificamente financeiro, que eu imagino que seja, como no Brasil, todo o esporte que não seja futebol, sofrendo bastante. Né? Sim. Muito para resgatar a origem também da capoeira, né? Eu acredito que tem esses projetos sociais, e a capoeira ela é um meio de inclusão assim incrível, né? Porque ela, dentro da capoeira, tem várias artes dentro dela. Eu não preciso ser um capoeirista corporal, atlético, que faça milhares de movimentos. Né? Ela tem várias possibilidades dentro dela. Eu posso ser um capoeirista que só canto. Eu posso ser um capoeirista que só toco. Eu não preciso jogar a capoeira, eu não preciso fazer os movimentos da capoeira. Eu posso ser um músico, e aí dentro da capoeira eu aprender o berimbau e eu ser um excelente tocador de berimbau. E não jogar. E não fazer a parte prática, física da capoeira. Eu posso ser um compositor, posso ser um poeta ali, ser extremamente bom em poemas e fazer música de capoeira. Então eu ouvi isso aí de um mestre, ele dizendo que a capoeira é a arte que engloba várias artes. Né? Isso eu levo para mim, assim. E eu vejo que a capoeira, eu digo que o capoeirista, todo brasileiro é capoeirista. Não tem um brasileiro que não seja capoeirista. Porque a gente às vezes está ali cheio de problema, com um monte de coisa, mas a gente balança para um lado, balança para o outro, vai lá e resolve o problema. E na roda de capoeira tem isso aí também. A gente esquiva de um golpe para um lado, esquiva para o outro, vai lá. É o que eu falei antes, a gente tá ali tomando fogo, mas tá rindo, tá lá dando risada e achando que não tá. A pessoa achando que não tem nada de ruim acontecendo. Né? Então. Fala um pouco para nós esse ponto da capoeira. Muito além do esporte, o que mais ela contribui para a pessoa, para o praticante de capoeira? Acho que tem alguns aspectos sociais, políticos aí, a gente vê num viés assim de posicionamento, e ela é um esporte que ela nunca foi elitista, né? A gente tem a capoeira bem pelo contrário, assim, e torna-se popular e acessível para todos, o que é ótimo, né? Então, explora para nós um pouco o que a capoeira contribui para a pessoa. Eu vejo a capoeira, ela contribui de uma forma muito ampla, assim, ela não é religião. Eu sempre falo que a capoeira não é religião, tem nada a ver com religião. A religião quem tem é o capoeirista, mas existe uma religação na capoeira. Eu acho que quando tem os instrumentos, quando tem
quando envolve o tambor ali, tu te religa com alguma coisa ancestral ali. E aquilo ali, às vezes, alimenta a tua mente, o teu espírito, não é só o teu corpo. Cara, corporalmente ela é fantástica, ela trabalha com tudo. Todos os membros do corpo a capoeira trabalha. Mas ela, como ela se confunde com a história do Brasil, eu vejo que ela se confunde, tu acaba te identificando, você acaba sabendo um pouco da tua identidade. Isso falando por mim, assim, a capoeira me ajudou muito na questão da identidade, assim. Por eu ser negro, eu não venho de periferia, sabe? Mas eu vejo que a grande maioria do meu povo vem, então eu tive que entender a minha origem. Através da capoeira eu pude entender um pouco da minha origem, poder eu me reconhecer, entendeu, perante a sociedade. Sendo negro, sendo capoeirista, eu pude andar em vários meios. Eu tive a oportunidade de conhecer outros países, outras cidades, outros lugares que talvez eu não conheceria se eu não estivesse na capoeira. Então, ela me abriu portas para conhecer outras culturas. Eu acho que a capoeira ela é uma janela, ela te abre porta, a tua mente faz assim, ó, quando tu começa a fazer capoeira. Tu começa por uma coisa que te encanta, que é o movimento, e a partir daquele movimento ali, tu começa a ver outras coisas. Tu vê que tem o movimento, e é importantíssimo, e além disso, tem outras coisas ali. Tem culturas que são interligadas, a cultura popular, afro, indígena, elas vão se interligando, que acaba sendo quase que a mesma coisa, assim. Então, culturalmente falando, e a capoeira tem esse lado cultural, e aí vai para a parte popular também, que acho que o pessoal de comunidade, por ela conseguir atingir esse lado da comunidade, ela é explorada na comunidade, mas ela precisa ser mais explorada ainda. O pessoal da comunidade precisa entender que aquilo ali pertence a eles. Eles têm já aquilo ali e eles precisam explorar aquilo ali. E às vezes a galera da comunidade eles não exploram tanto quanto deveria. Se apropriar daquilo, entendeu? Se apropria da capoeira, sabe que aquilo ali faz parte daquilo ali, assim como é o futebol. O futebol, o pessoal nós brasileiros já temos futebol quase como religião, né? Não é mais um esporte, é religião. E a capoeira é tanto quanto o futebol, tão rico quanto, né, em seus aspectos. Eu ia até te perguntar essa questão das possibilidades que a capoeira já tinha te dado e a própria questão das viagens, por exemplo, porque eu sempre digo muito, o nosso mundo é a corrida, né? E a gente muitas vezes viaja para ir correr uma maratona, viaja para cá, para lá, acaba conhecendo lugares, conhecendo pessoas, e eu imagino que a capoeira também tenha esse poder, né, de abrir, como tu falou, a mente. E eu ia te perguntar, inclusive, dessa questão das possibilidades que a capoeira já te abriu, de tu poder, daqui a pouco, viajar e conhecer outros lugares. E eu até aprofundo nesse quesito, tu viajou por conta da capoeira, foi a trabalho, foi a questão de projetos, como é que foi essa experiência a nível de sair, e outra coisa, na questão, por exemplo, do mestre, né? Quanto tempo normalmente, quantos anos a pessoa fica envolvida para a capoeira, para um dia virar semestre? Como é que existe um ritual para virar mestre, ou isso é o tempo? Tem que estar filiado em alguma confederação? Como é que funciona esse processo todo, Guilherme? Ah, beleza, boa. Assim, a oportunidade que eu tive de viajar para fora, assim, foi pela capoeira, foi a convite de um amigo, do meu professor, que acabou se tornando meu amigo também, meu irmãozão. Ele precisava de alguém para trabalhar na Espanha, né? Porque ele estava com muitos lugares para dar aula e ele não tinha gente, entendeu? Para trabalhar, porque os alunos deles eram novos de capoeira, e bem na época eu estava me formando em educação física. Não, já tinha me formado, foi em 2009, eu me formei em 2007. E daí ele me convidou, ele falou, cara, vê se o Azeitona não quer vir para cá me ajudar. Daí eu falei na hora, assim, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser essa experiência. E aí eu fui, assim, foi uma experiência única, assim, foi muito legal. Assim, eu acho que quando tu sai, assim, é como se tu saísse da caixinha, assim, da tua zona de conforto e começasse a ver as coisas de fora, assim. Eu comecei a ter uma ideia diferente, assim, de mundo, assim, do que eu não tinha, assim. Eu era eu sempre fui muito reservado, assim, aí eu comecei a sair, assim, da caixinha, quando eu fui para fora. Porque daí tu começa a ver outras culturas, começa a ver outras coisas.
E aí, apesar de tu ver outras culturas, tu vê que tem uma galera que quer saber sobre a tua cultura ali. Eles têm uma curiosidade, eles querem pertencer àquilo ali também. Então foi muito bacana, assim, essa experiência, e foi pela capoeira. Claro, chegando lá eu fiz outras coisas, assim, acaba... tu deve saber, né? O cara quando chega aí tem que se virar, né? Tem que trabalhar no bar, tem que fazer um monte de coisa, né? E aí comigo não foi diferente. Eu me virei, aprendi muito, fiquei 1 ano e meio, assim. Foi uma experiência única. Daí eu acabei voltando, mas tenho o desejo de retornar a passeio, assim, visitar aquela galera, assim, porque eles devem estar agora, o pessoal deve estar tudo grande, tudo diferente, assim, mas eu tenho muita vontade, assim, de voltar. Se Deus quiser, vou voltar. Levar o Vini para praticar. Isso. Eu já vou meu swing é bom. Meu swing é bom, hein? Olha eu acho que eu vou na parte do que vou ficar só no instrumental. De repente eu pego um violãozinho e fico só no violão. Tu sabe que agora tu falou do violão, hoje tem birimbau, pandeiro e atabaque, são os instrumentos bases, né, da capoeira, mas no início da capoeira não tinha essa questão de birimbau, pandeiro e atabaque. Qualquer pessoa que tivesse instrumento podia chegar e era feita a roda. Aí, no caso, se chegasse com violão lá, tocava o violão, rolava a roda, né? Então, hoje que ela está organizada dessa forma, mas é uma possibilidade. Muito e bom. A questão do tempo de virar mestre, né, que tinha perguntado, Vini, tipo assim, tu precisa pertencer a uma escola de capoeira. Por exemplo, eu faço parte do grupo Muzenza de capoeira. Dentro do meu grupo, dentro do grupo Muzenza, existe um sistema de graduação. Então, tem várias escolas, tem o seu sistema de graduação. No nosso grupo, no mínimo 20 anos para se formar mestre. Tu tem que ficar 20 anos. Eu ainda não sou mestre de capoeira, eu passei assim, já do tempo, eu tenho 24 anos de capoeira, mas eu sou professor de capoeira. Hoje eu não tenho assim tanto a pretensão de me formar mestre de capoeira. Hoje antes eu tinha muito esse desejo, quero ser mestre. Claro que eu tenho o sonho, mas não é uma pretensão, assim, uma ambição de ser mestre de capoeira. Eu sendo professor, no grau que eu estou hoje, eu fico bem contente, assim. Mas, claro, isso é o tempo, né? Que vai dizendo. Antigamente, quando não tinha a graduação, quando não tinha esses sistemas de graduação, daí era aquela comunidade da capoeira que te fazia mestre, né? Era o tempo, ficava ali. Mas, claro, era muito menos, né? Era 5, 6, 7 anos, já era um mestre de capoeira. Hoje não, hoje tem mais essa questão, assim. Show. Guilherme, a gente teria mais um monte de perguntas para te fazer, porque o bate-papo foi muito bom. A gente está encerrando nosso episódio. E você deixasse uma mensagem aí para quem quiser conhecer capoeira, sobre a importância da capoeira, fica à vontade, por favor. Sim. Bom, primeiro agradecer vocês mesmo de verdade, mais uma vez, pela oportunidade. Espero poder ter ajudado aí vocês. Desejar sucesso, muito sucesso para vocês no canal aqui, ó. Show de bola. E galera que não conhece capoeira, venham conhecer, procurem conhecer, porque isso faz parte da história de vocês, brasileiros, estrangeiros, principalmente os brasileiros, né? A capoeira faz parte da vida de vocês de uma certa forma, então conheçam sobre a história, conheçam sobre suas origens, que isso vai ajudar muito. Como eu falei no episódio de hoje, eu não preciso ser capoeirista fisicamente, mas todo mundo tem um pouquinho de capoeira. Então, acho que esse é o meu recado. Show. Obrigado aí pela presença, valeu mesmo. Foi muito bacana. Mais uma aula, né, Vini? Que a gente tem aqui no podcast. Deu para ter realmente aquele desejo de aprofundar ainda mais. Guilherme, eu queria te agradecer muito. Foi um prazer te conhecer, na verdade, agora. A gente vai continuar se falando aí pelas redes sociais. A gente vai trocar uma ideia e a hora que tu estiver aqui pela Espanha, aí a gente faz uma roda aí. Convido os piá. Meus 2 pequenos fizeram quando estavam na escolinha ali no pré ainda. Eu coloquei na capoeira porque eu acho sensacional a questão do aprendizado, do social, tudo que envolve, mesmo com muito pouco que eu conheço, muito pouco mesmo, agora conhecendo um pouquinho mais. E eu quero agradecer você que está nos acompanhando, dá o like lá, faz todo aquele procedimento básico que a gente sempre fala, e compartilha esse material para mais gente, porque eu tenho certeza que é muito rico e precisa ser divulgado. Então é isso aí, Diegão. Valeu.
Valeu, obrigado aí. Todo mundo, a gente deixa aí o arroba do Guilherme na descrição do vídeo ou também no Spotify. Obrigado para você que nos acompanhou. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Pod Action. Valeu, tchau, tchau.